Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, aleluia, a todos os telespectadores do canal Filemon. Glória a Deus, neste momento, deste dia 8, Nesse dia 9 de abril, em que todos, a maior parte do mundo, está comemorando um dia pascual. Está comemorando a Páscoa. E aqui, sem ferir a religiosidade de cada pessoa, de cada ser humano, glória a Deus, eu quero aqui falar sobre a primeira Páscoa. O meu nome é David Donizete da Costa, conhecido nas redes sociais como Davi Costa. Meu canal é o Filemon e eu convido você a se inscrever no meu canal, assistir esse vídeo até o final, deixe o seu like, faça o seu comentário e convido você a se inscrever. Na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo, o nosso Deus, ele dá a Moisés a primeira instrução sobre a instituição da primeira Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa, ela representa o livramento ou a libertação do povo hebreus que vivia escravizado no Egito, e Deus, com as suas fortes mãos, libertou o seu povo da escravidão de Faraó. Então nós observamos que existe algumas ordenanças de Deus sobre a primeira Páscoa, porque Deus falou com Moisés dizendo que para Moisés e Arão lá na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. No versículo 3 do capítulo 12 de Êxodo, Deus diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E nós observamos aqui, meus queridos irmãos em Cristo, meus amigos, que cada um comemora nos dias que vivemos a Páscoa, do jeito que a tradição ela vem ensinando o povo a comemorar a Páscoa, comercializando aí o chocolate, fazendo o famoso ovo de Páscoa, para que o cidadão, a cidadã, ela tenha condições de presentear ao seu semelhante com um ovo chamado ovo de Páscoa. Porém, o animal que representa a Páscoa, ou o animal que foi, iluminado por Deus para representar a Páscoa,
é o cordeiro e não o coelho. Mas nos dias que vivemos, substitui-se o cordeiro pelo coelho e assim sucessivamente, um presenteia o outro, oferecendo uma barra de chocolate, oferecendo aí um ovo de Páscoa para a comemoração da Páscoa. Mas a Páscoa, hoje, ela está representando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos para nos trazer a libertação dos nossos pecados. E observamos aqui que a celebração da Páscoa, ela destinava-se a lembrar a noite em que o Senhor Deus de Israel ignorou a casa dos israelitas. Os hebreus seguiram as instruções, de Deus e aspergiram o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas, porque na casa em que o anjo destruidor chegasse e os umbrais da porta estivesse espargido com sangue do cordeiro, os primogênitos não seriam mortos. E assim os israelitas seguiram as instruções de Deus e assim eles foram libertos da morte, da destruição do anjo destruidor. E nós observamos que naquela noite, o primogênito de toda a família, sem o sinal do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, aleluia, nos umbrais da porta, foi morto. De modo que o cordeiro daquela época, ele trazia um prenúncio, um prenúncio do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seria o cordeiro oferecido como sacrifício de libação, pregado na cruz do Calvário para libertar a humanidade dos seus pecados. Muito bem. O sangue de Jesus foi derramado para tirar o pecado do mundo. Então Jesus, ele foi o cordeiro sacrificado por mim, por você, por nós e por todo o mundo. Portanto, a Bíblia também nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos quanto dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós observamos que Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele é o Salvador. Jesus é o Cordeiro Pascual. Observamos que a Páscoa, pela instrução de Deus para o povo hebreus, a Páscoa, ela seria comemorada, celebrada ou consumida com a carne de um cordeiro assado na brasa e acompanhada com ervas amargas, que a qual as ervas amargas, ela representava a amargura da escravidão
que a qual o povo tinha passado ou estava passando lá no Egito. Aleluia. E do mesmo modo, o nosso Senhor Jesus Cristo teve o seu corpo dilacerado lá na cruz do Calvário. Teve o seu corpo rasgado, ensanguentado, pregado na cruz, representando a amargura do pecado na vida da humanidade. Então Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário e foi ressuscitado ao terceiro dia, que é a qual hoje nós comemoramos a Páscoa, que é a qual ela nos traz uma demonstração da ressurreição no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na época de Moisés, os hebreus tinham que comer o banquete da Páscoa, vestidos e pronto para a viagem, como sinal, aleluia, de fé dos hebreus. Eles ainda não estavam libertos, mas eles tinham que comer a Páscoa preparado para partir, porque estava chegando o momento da partida. Meus prezados amigos, meus prezados irmãos, nós também precisamos comemorar a Páscoa do Senhor preparado, tendo o nosso corpo cingido com a couraça da justiça, tendo nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Temos que comemorar a Páscoa preparado para a partida, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto como cordeiro, ele aparecerá nas nuvens do céu, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para tirar a igreja aqui da terra. Então vamos nos comemorar a Páscoa, sim, mas como preparado para a partida, preparado para a viagem, usando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, revestindo nossos corpos com a couraça da justiça e os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Aleluia, preparado para partir deste mundo e ir herdar uma terra prometida, que é a qual Deus tem nos prometido. Aleluia. Eles não estavam libertos ainda, mas precisavam estar preparados, porque Deus havia dito que tiraria eles lá da escravidão do Egito. E a fé deles estava nisso aí. Vamos comer a Páscoa preparado, porque a qualquer momento Deus nos tira da escravidão de Faraó. Aleluia. Demonstrando a nossa fé quando nós preparamos para o cumprimento da promessa de Deus, por mais improvável que esta possam parecer nas nossas vidas, mas nós temos que estarmos preparados para que a promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas, assim como cumpriu nas vidas dos nossos irmãos lá que estava sendo escravizado lá no Egito. Amém? Muito bem. Fique com essas palavras. É simples, mas acredito que essas palavras vai fazer com que você que assistir esse vídeo possa entender melhor sobre o significado da Páscoa. Amém. Glória a Deus.